Oiê! Olá, meus amores do sexto ano. Estamos começando mais um ano, né, que estamos juntos, mas separados, e vamos começar a pensar o que é a história e o que é o tempo, tá? Hoje a gente vai aprender a importância do tempo no estudo da história. E quem é que faz história? Quem é que escreve? Quem é que pesquisa? Quem é essa gente doida que resolveu ficar estudando o passado? Que nem a professora. Olha só, se você jogar no Google o que é o tempo, vai aparecer essa definição aqui, ó. Duração relativa das coisas que cria no ser humano a ideia de presente, passado e futuro. Ou seja, é uma criação, né, para determinados eventos que a gente vai definindo. Quando vocês estudam português, vocês não estudam verbos no passado, no presente e no futuro? É isso, tá? Agora, quando a gente está falando de tempo, logo a gente pensa em quê? No tempo cronológico. Só que o tempo ele pode ser cronológico e histórico. Vamos falar primeiro do tempo cronológico. Quase que não sai. O tempo cronológico é o tempo do relógio. A gente não tem hora para acordar, para chegar na escola, para o recreio, para sair da escola, para a natação, né? Vamos pensar no mundo normal, que a gente tem um monte de atividades para ir na casa do amigo, não é isso? A gente marca o tempo do dia, da hora, pelo relógio e pelo calendário. Não é? Qual o dia de aniversário de vocês? Então, aquela data marca o dia que você nasceu. Tem feriados, o Natal, etc. Então, a gente vai guiando no tempo cronológico pelo relógio e pelo calendário. Hoje a gente usa relógio digital e a gente usa muito relógio no celular, não é? Quase engasguei. No celular. Hoje a gente está... Mas antes a gente usava relógio de pulso, relógio de pêndulo, ampulheta. Quem joga jogo tabuleiro já viu uma ampulheta, que é quando vai caindo a areinha e vai contando o tempo. Desde lá, de 4.000 anos, né, atrás, 2.000 anos antes de Cristo, que começaram a medir o relógio pelo Sol. Como é que funciona? Esse relógio aqui, ó, pelo Sol, tem esse ponteiro e ao longo do dia o Sol vai girando em torno da Terra, né? Terra essa que é redonda, e aí vai marcando no relógio que ficava no chão o horário ao longo do dia. E calendário, a gente está acostumado a seguir o nosso calendário, que é o calendário cristão, né? Que foi instituído pela Igreja Católica, que marca o ano de nascimento de Jesus Cristo, que é o ano 1. Atenção, não existe ano 0. Jesus não nasceu no ano 0, ele nasceu no ano 1. Então, estamos em 2021. Tem 2021 anos que Jesus Cristo nasceu, segundo o nosso calendário. E aí, para a gente falar do período anterior ao nascimento de Jesus, a gente fala AC, antes de Cristo. Depois DC, depois de Cristo. Mas essa é a nossa marcação do calendário. Não são todos os povos que usam o mesmo calendário. Por exemplo, os judeus, eles não acreditam em Jesus Cristo como uma figura religiosa, como o filho, né, de Deus e etc. Eles têm outra religiosidade. E na contagem deles, vai desde o início da humanidade. Então, os judeus, eles estão, ó, no ano de 5.000, o ano de 2011 equivalente a 5.771. Se eu soubesse fazer conta rápida, eu falo, esse é fácil. Não. São só 10 anos. Então, os judeus estão no ano 5.781. Lembrando que a professora não sabe fazer conta, por isso que engasgou. Bom, se a gente estivesse no ano 2011, eles estariam no 5.771. Já os islâmicos, a gente vai estudar esse ano sobre a religião islâmica, mais para o final do ano, o que marca a fuga de Maomé de Medina para Meca? Então, foi no ano de 622 do calendário cristão. Por isso que os islâmicos, eles estão no ano de 1442. Esse ano, né, que aqui em 2011,
432. O calendário, tem calendário chinês, tem outros calendários que a gente vai falar mais, né, na nossa aula. Vamos, no nosso encontro, analisar como que a religião marca calendários, né? Mas o mais usado mesmo é o católico, é o cristão, independentemente da religião. Porque, por exemplo, negociações internacionais são feitas com o ano de hoje, né, 2021, fevereiro de 2021, tá? E a história? Já falamos um pouco que a história, ela é para a gente conhecer o passado. Mas não é só isso. Não é só conhecer o que passou. Quando a gente estuda história, a gente está estudando, né, o que passou, mas também o nosso presente. Como assim? A gente está estudando mudanças, mas permanentes. A gente está estudando o passado, o presente, tá? Ou seja, a gente está estudando o ser humano ao longo do tempo. Está estudando a nossa identidade. Quem que a gente é? Com o que a gente se relaciona? Por que a gente fala português? Por que a gente não fala inglês? Por que a gente mora no Brasil? Por que o Brasil tem esse nome? O que significa? E por que os Estados Unidos é a maior potência mundial? Tudo isso a gente vai estudando por história, tá? Agora, falando em mudanças e permanências, olha só. A imagem aqui é da Estrada da Taquara no início do século XX. Essa foto é de mais ou menos 1913, 15, por aí. Olha como é que era a região aqui da nossa escola, tá? Não é exatamente a região aqui, a rua, a Piacás, mas é na região do bairro Taquara. Olha só como era. Poucas casas, ó, tem uma casa, estrada de terra, né? A estrada é de terra. E aqui, perto do BRT, aqui perto da nossa escola, que é a Estação Taquara, aí, olha a diferença em 100 anos. Como mudou. E para a gente dar, mas como que foi a formação do nosso bairro? Como foi a formação né? Por que tem esse nome Taquara? História. Mas não só a história do Brasil, mas a história do mundo e como elas se conectam. Estudar história é entender como chegamos até aqui, né? Por que e como chegamos até aqui. E isso é o tempo histórico. Ao contrário do tempo que a gente marca no relógio, o tempo histórico é o tempo dos acontecimentos ao longo da história. Tá? Quando a gente fala o período do Brasil colônia, o que a gente está falando? É o período que Portugal invadiu e dominou o Brasil. Então, esse é o tempo da história, a Segunda Guerra Mundial. Você está falando de um período de um conflito que envolveu o mundo todo, praticamente, direto ou indiretamente. Tá bom? Bom, e quem faz isso? Historiadores que nem quem? Professor, ó. Tive que me colocar. Por quê? Isso sou eu num arquivo pesquisando documentos lá de 1700 e bolinha. Os historiadores são os especialistas em história. Nós pesquisamos, coletamos fontes históricas, materiais e imateriais para contar o passado. Então, é transformar a história que as pessoas viveram numa narrativa, ou seja, construir o passado. E como que a gente constrói esse passado? Por fontes históricas. As fontes históricas, a gente vai ver com calma no nosso encontro, podem ser de vários tipos. Mas a fonte histórica, ela representa o que esse ser humano, ao longo do tempo, deixou. Né? O ser humano e a própria Terra, né? O próprio planeta, mas principalmente os seres humanos. É a marca da presença do ser humano ao longo da história, ao longo do tempo. Ou seja, então, tem todo mundo que tem alguma marca, então tem história. E quem não deixou marca? E se pegou fogo? E se foi destruída a cidade? O que isso quer dizer? Toda civilização, toda pessoa tem história. Todo mundo tem a sua história, tá? Se não tem, por qualquer motivo, vestígios, como cartas, fotografias, objetos, monumentos, não quer dizer
que não temos história, só que não temos vestígios, não temos como contar a história que as pessoas viveram com tanta precisão, tá? Então, as fontes podem ser materiais, ou seja, o que você pode tocar, como? Fontes escritas, documentos, cartas, livros, tá? Podem ser iconográficas. Iconografia é tudo que é visual, ou seja, foto, print, rede social, desenhos, filmes, tudo isso é a pintura em museu. Iconográfico. Material, que são objetos, por exemplo, objetos, utensílios, né? Adorno, né? Você usa para enfeitar, então assim, esse brinco é um adorno, né? Aí eu estou usando 2021. Como será que eram os adornos usados pelas mulheres lá no século XIII? Aí a gente já vai conhecendo mais história. E fontes orais. As fontes orais, elas são imateriais, que é o que a gente não consegue pegar, tá? Mas são cantigas, lendas, a memória oral, a história que a sua avó conta da família, é uma fonte histórica imaterial da sua família, tá? E quem é que faz a história? Todo mundo. Eu sou sujeito histórico, você é sujeito histórico, todo mundo da escola é sujeito histórico, todo mundo. Quem faz a história é quem vive a história. Se o ser humano, né, se a história é estudar, é a ciência que estuda o homem no tempo, o ser humano no tempo, todos os seres humanos ao longo do tempo são sujeitos históricos. A gente não estuda, né, e valoriza, a gente não pode pensar só nos grandes nomes, Napoleão Bonaparte, Getúlio Vargas, os presidentes, né, Maria Antonieta. Esses fizeram história, claro, mas todo mundo, vocês fazem parte da minha história, né? A escola faz parte da nossa história e por aí vai. Vocês fazem parte da história da sua família. Você faz parte da história dos seus amigos. Tudo isso é fazer história, tá? E a história, né, para a gente estudar, para facilitar, a gente vai dividir, né, em 5 grandes períodos, que foram os historiadores franceses que dividiram. Há um problema nisso. Por quê? Porque é uma história dividida de acordo com o que os europeus queriam, tá, gente? Os europeus, vamos dividir a história? Vamos, como? Do jeito que ele gosta, né? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea. Esse ano vamos até aqui a metade da Idade Média. No 6º ano vamos juntos, tá? Depois vai falar de cada período, o que vai marcar e por que eles dividiram, mas não é alguma coisa para vocês se preocuparem, divisão e nem contagem, número, data, nunca vou cobrar isso, só para a gente se localizar e facilitar o nosso estudo. Juntos também vamos calcular os séculos, mas vamos fazer juntos, porque envolve números. E quando envolve números, tem que ter muita calma nessa hora. Aí vamos fazer vários exercícios para a gente contar os números que vêm em algarismo romano, tá? Mas não se preocupem, século é só até o 10 que usa. 50, 100, não precisa porque não passou ainda. Estou no século 21, então não precisa de mais número que isso, tá bom? Então, eu quero que vocês se lembrem que a gente ama história, não se esqueça, a gente ama história. História é uma matéria que é fundamental para a gente entender todas as outras, né? Descobertas científicas, a gente vai entender por que o ser humano foi desenvolvendo a matemática, a medicina, né? Como que a geografia conversa muito com a história, arte, matemática, todas as matérias têm a sua história, né? Assim como todos nós. Então, até a próxima aula. Um beijo. Tchau.